Shalom a todos, bem-vindos ao canal Segredos Ocultos da Torá. E no vídeo anterior nós terminamos aqui o assunto sobre os pecados de Israel, né? Porque eles não obtiveram os mesmos milagres no tempo de Esdras. Igual quando Josué levou eles para a Terra Prometida, né? Que é por causa dos pecados, vamos dar continuação a isso. E lá para frente vamos explicar também do poder do Salmo 145, segundo nossos sábios. Bom, como é de costume, só para relembrar que esse canal tem por objetivo para criar méritos para os soldados de Israel que combatem o terrorismo. Né? Vou nem, como já havia dito, vou nem mencionar o nome deles. E também para os judeus israelenses que sofrem na Terra Santa devido a isso, e para os palestinos inocentes que não concordam com esse grupo terrorista. Tá? Então é mérito para eles. Vamos continuar aqui pegando um trechinho da outra aula. Tá. Está falando aqui durante o dia de Esdras, pelos mesmos milagres, através dos quais eles entraram pela primeira vez nos dias de Yoshua ben Nun, né, filho de Nun, Josué, mas os pecados de Israel impediram o cumprimento disso. Então, a aula passada acabou aqui. Então, vamos continuar aqui para a gente não perder o fio da meada. Sobre isso aqui. Somos ensinados. Os sábios fizeram uma cerca para as suas palavras. Abre um parênteses para proteger suas ordenanças. Está falando aqui, o que é essa cerca aqui? Sabe? Então, você tinha os mandamentos, tá? E os sábios, sabendo que a pessoa poderia transgredir por algum motivo, dar uma brecha, né? Eles colocaram algumas limitações. Seria como se fosse uma varanda, né? Aí a pessoa poderia chegar até aqui, mas olha, por um motivo ela pode tropeçar e cair aqui dessa varanda aqui, né? A parte, vamos supor, um sobrado, né? Então colocaram um parapeito. Então seria essas cercas, tá? Para que um homem que viesse do campo à noite não dissesse: vou para casa, comerei um pouco, beberei um pouco e dormirei um pouco, então estarei o Shema, rezarei o serviço noturno. Então o que ele está falando aqui? Fizeram assim, está falando assim da pessoa que ela vai vir, né? Vamos trazer para os dias atuais. A pessoa vem do trabalho, né? Chega um pouco tarde, 6, 7 horas assim, da tarde, já da noite, né? Aí fala assim, eu vou, a pessoa vai tomar um banho, tudo, eu falo assim, eu acho que eu vou tirar um cochilo, dar uma espreguiçada ali, vou ficar um pouco no sofá, na cama, só para descansar os olhos e depois eu faço a reza. Então tá falando isso aqui, que não é bom fazer isso, vai explicar o motivo. Enquanto isso, ele adormecerá, né, correrá o risco, né, dormirá a noite toda sem ter lido o Shemar ou rezado. Mas para evitar isso, eles dizem: um homem que vem do campo à noite entrará na sinagoga e, se estiver acostumado a ler as escrituras, que o faça. Ou se for capaz de estudar a lei tradicional, deixe-o fazer isso. Depois disso, ele deve ler o Shema e rezar. Então, ele pode comer sua refeição e recitar a bênção da refeição pós-refeição, né? Então tá falando aqui assim, por exemplo, a pessoa ela pode dormir e ir embora, né? E acordar no outro dia e não ter feito a reza, tremeu aqui, bati a mão. Sabe, pode esquecer e pode passar para o outro dia, né? Então é o seguinte, então eles estão falando o quê? É melhor você não fazer isso. Porém, se a pessoa já tem o costume, vamos supor, vai na sinagoga, lê Torá, estuda, faz isso aqui, então se ela já tem esse ritmo já ordenado, então ela pode dar o luxo de postergar para fazer a reza mais tarde, tá? Mas caso contrário, não faça. Tá? Aí, continuando. Aquele que transgride a palavra dos sábios merece a pena de morte. Antes, como fala aqui, não é a pena de morte aqui pelo homem, tá? Assim, divina. Tá? No caso, Deus vai, lógico, né? Ele vai julgar a pessoa, tudo. Então, a pessoa, ela perde algumas proteções, tá? Mas não é de imediato. Tá? Então, está falando aqui, ele merece, não quer dizer que o santo abençoado seja, vai fazer de imediato isso aqui. Tá? E um detalhe aqui, várias pessoas falam que, mas nos tempos antigos do templo, aquelas penas de morte, gente, aquelas penas de morte, não sei se para tristeza ou alegria de vocês, das pessoas, mas não foram cumpridas, viu? Aquelas penas de morte.
dentro do, assim, os sábios falam, né? Tá dentro do Talmud, da Mishnah, né? De toda a literatura, assim, que um tribunal que ele cumprisse uma pena de morte no seu mandato, que era 70 anos, né? Então, assim, ele era considerado um tribunal perverso. Tinha ali a lei e tudo, mas, por exemplo, nós temos o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, ser benevolente. Então, o tribunal, toda vez que ia chegar nesse ponto, que teria que fazer assim, uma pena de morte, ele tentava achar de tudo quanto é forma para tentar isentar a pessoa. Então, por exemplo, a pessoa foi lá e vamos por transgrediu tal coisa, é pena de morte. Aí vamos supor, tivesse 90, assim, pegasse 100 acusadores. Os 99 ali acusaram ele, eu vi, sei o que, porque ele é isso, sei o que. Tudo mal. Mas chegasse uma pessoa ali e falasse alguma coisa bem dele, falasse, sei lá, ele deu. Ele pagou uma coxinha ali para um mendigo, então ele é uma pessoa boa. O tribunal teria que levar essa boa afirmação desse um em consideração, aí anularia o julgamento, a pena de morte dele, tá? Já era meio de propósito isso, tá? Então, continuando aqui. Porque a Braita usa aqui a expressão, porque essa Braita seriam alguns enxertos, tá? Que não foram colocados assim de cara no Talmud, mas estavam ali tipo algumas anotações extras, tá? Então, os sábios usam muito disso aqui para formular as perguntas, tá? Porque a Braita usa aqui a expressão, aquele que transgride as palavras dos sábios é digno da pena de morte. E não a usa em nenhum outro lugar, tá? Então ele está estendendo isso aqui, essa pergunta aqui. Aí continua, se desejar, você pode dizer, porque aqui a força do sono o coloca fora de seu próprio controle. Tá? Então tá falando o que aqui? Sábios falaram, cuidado para você não pegar no sono antes de você fazer as rezas e o chamar. Tá? Aí falou, mas aquele que não cumprir isso aqui tem pena de morte. Então tá referindo a isso. Tá? Como eu expliquei que não é tudo isso, tá? E se ele não for fortemente avisado contra isso, ele pode transgredir a ordem mesmo que realmente deseje cumpri-la, tá? Então esse é o cuidado. E se quiser, você pode dizer porque a intenção da Braita é reverter a opinião daqueles que dizem que o serviço noturno é apenas opcional. Ele nos diz, portanto, por sua advertência, que é obrigatório, tá? Então eles estão tentando apontar alguma contradição aqui, uma possível contradição. Continuando. O mestre disse acima, ele lê o Shema e reza, que é aqui o serviço noturno. Isso corrobora a opinião de Rabi Yohanan, que estava acostumado a dizer, quem tem certeza de ter uma parte no mundo vindouro, né? Quem tem essa certeza que terá uma parte no mundo vindouro? Aquele que imediatamente após a benção de Geolá, tá, que é do exílio, tá? Recita a oração das 18 bênçãos na reza noturna. Rabi Yosef Ben Levi disse, as 18 bênçãos foram ordenadas para serem ditas no meio, e que se baseia a sua diferença de opinião. Se quiser, você pode dizer sobre uma passagem bíblica. Se quiser, você pode dizer sobre o bom senso. Quanta razão Rabi Yoshua sustenta que a redenção do Egito começou à noite. Está falando aqui o horário, né? Por volta do 15º dia de Nissan. Então foi na transição, do dia 14 para o dia 15 de Nissan. Nissan seria os meses, tá? Um mês. Seria mais ou menos entre ali abril. Pega mais ou menos metade de cada mês, tá? Os meses. Entre abril, março, abril, maio, assim, mais ou menos essa data aí. Tá dependendo do ano, tá? Aí eu vou explicar por quê. O calendário judaico ele não é igual ao calendário romano, que é o que usa hoje, esse gregoriano. Ele é baseado o quê? Assim, não é baseado pelo Sol, mas sim é uma junção solar com lunar. Então, é uma mistura desses dois aí. Então, quando fala o dia 15 aqui, seria o quê? Seria quando que começa o mês judaico? Quando você tem a lua nova, quando apareceu o primeiro filete, sabe assim? Da lua crescente, o primeiro filete ali já é o dia 1. Aí quando a lua está toda cheia, seria o dia 15. Aí quando ela vai minguando, quando ela sumiu, ou é 29 ou é dia 30, tá?
Então seria assim, explicando rapidamente, seria mais ou menos isso. É... Cadê aqui? Eu perdi. Tá bom. Embora a redenção real não tenha ocorrido até amanhã, né, até pela manhã, portanto, a Gueolá indica que a redenção deveria ter dito imediatamente antes das 18 bênçãos à noite também. Então, Gueolá seria o quê? Seria a redenção, tá? Significa isso. Então, aí fala aqui as 18 bênçãos, porque dentro da nossa reza temos a Amidá. A Amidá, ela é composta, assim, o principal parte interna dela são as 18 bênçãos, tá? Então, nós judeus temos que recitar essas 18 bênçãos aqui, tá? Dentro da Amidá. À noite também, tá falando, tem que rezar, tá? Mas Rabi Yoshua Ben Levi sustenta que, desde que a verdadeira redenção não tenha ocorrido antes da manhã, a redenção da noite pouco importa. Quanto à passagem bíblica, eles diferem na interpretação da passagem de Deuteronômio. Cadê aqui? Deuteronômio 6, 7. E quando te deitares e quando te levantares. Então tá dentro aqui do primeiro trecho do Shema. Referindo ao Shema, tá? Rav Yohanan afirma: comparamos deitar à noite como levantar de manhã, pela razão de que, assim como a leitura do Shema, pela manhã vem antes da oração, da reza aqui, assim à noite. A leitura do Shema também vem primeiro. Tá falando da ordem aqui, tá? É um debate aqui, assim, bem acalorado e bem aprofundado aqui. E depois da oração das 18 bênçãos, então agora eles pegaram o Shema relacionado às 18 bênçãos. Rav Yoshua afirma: comparamos a leitura do Shema quando deitamos, quando deitado, com a leitura do Shema ao levantar, tá? Quando a gente deita e quando levanta. Pela razão de que, assim como pela manhã, o Shema é lido logo ao levantar-se, e o Shema da noite é lido pouco antes de se deitar. Tá? Então, estão colocando aqui ainda, estão debatendo ainda o tempo ainda do Shema, tá? A seguinte objeção foi levantada por Mar bin Rabina, o nome de uma pessoa, tá? Aprendemos em uma Mishnah, como expliquei lá, quem não lembra da Mishnah, a aula 1, vídeo 1. À noite ele diz 2 bênçãos antes do Shema e 2 depois do Shema. Tá? Então, assim, antes de ler o Shema, se lê uma bênção, tá? E depois 2 bênçãos antes do Shema e 2 depois, tá? Se as 18 bênçãos devem ser ditas imediatamente após Geulah, seria a redenção, então as bênçãos de Ashki Beno impedem que ele tenha a Geulah, tá? A primeira depois do Shema. Então, isso que eu estou falando aqui está tudo dentro da reza. Eu vou ver se depois eu coloco essa reza aqui para vocês verem aqui ou eu leio ela, alguma coisa eu tento explicar, tá? Logo após as 18 bênçãos, tá perguntando aqui, visto que os rabinos ordenaram que Ashki Beno deveria ser dito entre Geulah, a redenção e as 18 bênçãos, então é considerado como uma longa bênção. Pois se não dissermos isso, então, pela manhã, como podemos recitar as 18 bênçãos imediatamente após Geulah? Aqui, Rabi Yohanan não disse, ele deveria primeiro dizer: ó Senhor, abre meus lábios, e minha boca declarará o teu louvor. Está em Salmo 51, 17. E então prosseguir com as 18 bênçãos, e na conclusão ele deveria dizer que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis diante de ti, ó Senhor, minha rocha e meu redentor. Tá? No mesmo aqui no 19:15. Mas como os rabinos ordenaram que a passagem, ó Senhor, abra minha boca, né, etc., fosse dita, ela é considerada uma longa reza, que é uma parte das 18 bênçãos. Assim também, nesse caso, já que os rabinos ordenaram que Ashki Beno seja dito entre Geulah e as 18 bênçãos, é considerado uma parte da Geulah. Aí está falando aqui, continua. Rabi Elazar Ben Abina disse: aquele que recita Terrilat Ledavi, que é o Salmo 145, é o nome dele, Terrilat Ledavi,
Terrilat seria o quê? Salmo, tá? A palavra nossa que nós usamos para salmo é Terrilat. Le Davi, Terrilat Le Davi, tá? O salmo 145. 3 vezes ao dia pode ter certeza de uma herança no mundo vindouro. Tá? Então tá falando aqui que os sábios falam que o salmo 145, aquele que lê 3 vezes ao dia, vamos pôr aí, vai, de manhã à tarde e no final da tarde, seria a noite, ele tem o lugar garantido no mundo vindouro. E aí depois vai explicar aqui. Então, eu vou deixar aqui para pro próximo vídeo, o porquê disso aqui, qual é a razão que eles estão afirmando isso, tá? E, bom, nós usamos a palavra Blineder, né? Assim, nós não se prometemos, temos que cumprir. Mas se caso a gente falar Blineder, seria que as pessoas fazem isso aqui, né? Cruza o dedo, põe atrás, seria o nosso Blineder. Então, se a gente falarmos, vou fazer Blineder, e se furamos com a promessa, aí a gente não temos pena para isso, tá? Que não prometeu. Mas se tivermos condições favoráveis de temperatura, pressão, né, tiver um dia ensolarado, estiver feliz, eu vou cantar esse salmo aqui, tá? Detalhe, os salmos são cantados. Eu acho um salmo muito bonito esse aqui, tá? Então, der tudo certo, tá bom? Então, vocês vão conhecer esse salmo aqui. Bom, ficamos por aqui, né, esse vídeo. Espero vocês no próximo. Um shalom a todos, muito obrigado. Aquele que gostou, dê um like, um joinha, compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas. Se você também não gostou, pode dar seu dislike. Faça seu comentário, qualquer dúvida, pergunta, deixa aí nos vídeos, tá? Nas perguntas. Então ficamos por aqui, shalom a todos e até o próximo vídeo.